2000 anos atrás, um homem que nasceu escravo escreveu que riqueza não é ter muito, é precisar de pouco. Ele não estava falando de investimento, estava falando de outra coisa: controle. Eu vou te mostrar 4 princípios que os estoicos usavam para viver bem com quase nada e que funcionam melhor com dinheiro do que qualquer dica de finanças que você já ouviu. O último deles é o mais difícil de aplicar, porque pede silêncio numa época que só recompensa barulho. Vamos por partes. Epicteto, o escravo que virou filósofo, deixou uma ideia simples que quase ninguém aplica de verdade. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Confundir as duas é a raiz de quase todo sofrimento, inclusive o financeiro. Você não controla numa economia, não controla os preços, os juros, a demissão que pega todo mundo de surpresa. Gastar energia se desesperando com isso é jogar força fora. Mas existe uma coisa que continua sendo sua, mesmo quando tudo ao redor balança: o que você faz com o que entra. Focar nisso, só nisso, é o começo de toda a disciplina real. Quem se desespera com o que não controla, se esgota antes de agir. Quem age no que controla, constrói mesmo com pouco. Repara como isso muda tudo na prática. A inflação subiu, não depende de você. O que você corta para compensar, depende. O aumento não veio? Não depende de você. O que você faz com o salário que já tem, depende. Toda situação financeira, sem exceção, tem essas duas metades. E a sua paz depende de saber em qual delas você está pisando. Prática. Hoje, separa numa folha 2 colunas. Depende de mim e não depende de mim, sobre a sua situação financeira atual. Você vai se surpreender com o tamanho da segunda coluna e com o quanto de energia você gasta nela. Mas saber o que controlar não resolve sozinho, porque existe uma coisa que rouba esse controle de você antes mesmo de perceber, e ela tem nome. Dívida não é número, é coleira. Cada parcela é um pedaço do seu mês que já tem dono antes de você acordar. Você trabalha, mas o dinheiro só passa por você, não fica. Os estoicos falavam muito em liberdade, e quase nunca do jeito que a propaganda vende hoje. Liberdade, para eles, era não depender do que está fora do seu controle. E poucas coisas te colocam mais na mão dos outros do que uma dívida que você nem lembra ter criado. O forjado odeia essa sensação. Viver preso a algo que já esqueceu porque comprou. Então ele corta o supérfluo, corta o orgulho, corta o eu mereço. Não porque é mesquinho, porque já sentiu o peso da corrente e escolheu cortar o elo antes que ela crescesse. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. A dívida não cobra só juros, ela cobra futuro. Cada parcela é uma decisão que você já não pode mais tomar. A mudança que não pode fazer, o risco que não pode correr, o não que não pode dizer no trabalho. Quem deve, obedece. Não por fraqueza, por matemática. Prática. Olha a sua dívida mais incômoda agora e pergunta: o que ela realmente comprou para mim hoje, além do peso de carregar? E se dívida é a corrente que prende de fora para dentro, existe uma outra que a gente coloca em si mesmo, voluntariamente. E essa é ainda mais comum. Repare em quem grita riqueza. Quase sempre é quem menos tem. O carro para impressionar, a roupa para provar. Uma vida inteira montada para uma plateia que nem está olhando de verdade. Porque essa plateia também está ocupada demais tentando impressionar alguém. Sêneca já escrevia sobre isso séculos antes de existir rede social. Vivemos pobres porque comparamos o que temos com o que os outros têm, nunca com o que realmente precisamos. Isso tem um preço invisível. Você paga para parecer algo que ainda não é, na esperança de que parecer vire ser. Quase nunca vira, só vira boleto. O forjado aprendeu outra coisa. Aparentar é caro.
Liberdade é silenciosa. Ele não compra para ser visto, guarda para não depender de ninguém, nem de quem financia o carro, nem de quem valida o story. Faz a conta fria um dia, soma tudo que você gastou no último ano para sustentar uma imagem. A roupa que usou 2 vezes, o lugar que foi para postar, o upgrade que ninguém notou. Agora imagina esse valor guardado, trabalhando em silêncio por você. A plateia não pagou nada disso, você pagou sozinho. Prática. Olha para a última compra grande que você fez para impressionar alguém. Pergunta com sinceridade: impressionou quem, por quanto tempo e a que custo? Cortar a dívida e parar de aparentar já mudam o jogo. Mas existe um último princípio, o mais difícil de todos, que decide se essa disciplina dura uma semana ou o resto da vida. Enquanto todo mundo quer agora, o forjado joga para daqui a 10 anos. Ele não posta a conquista, não anuncia o plano, não pede plateia. Cada mês guarda um pouco, sem alarde, sem pressa, sem precisar contar para ninguém. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a razão e não com o impulso do momento. Parece lento, parece pouco, parece que nada está acontecendo. Até o dia em que acontece tudo de uma vez, porque o tempo premia quem teve a paciência de esperar em silêncio. Os barulhentos gastam o futuro tentando impressionar o presente. O forjado, calado, constrói o dele, sabendo que ninguém vai aplaudir os anos de silêncio, só o resultado no final. E ele fez as pazes com isso muito antes de chegar lá. É aqui que os 4 princípios se encontram. Você foca no que controla, o que guarda, corta a corrente para que o futuro seja seu, ignora a plateia, porque ela não paga as suas contas, e deixa o tempo fazer o trabalho pesado em silêncio, enquanto todo mundo à sua volta troca o amanhã por aplauso. Prática, a última. Escolhe um valor pequeno, mesmo que seja pouco, e guarda ele hoje sem contar para ninguém. Não é sobre o valor, é sobre treinar o silêncio. Controle o que é seu, corte a corrente, pare de aparentar, jogue o jogo longo. Nenhum desses 4 princípios é sobre ganhar mais. Todos são sobre o que você faz com o que já é seu e sobre aceitar que a maior parte da disciplina financeira acontece longe de qualquer aplauso. Eu juntei mais desse tipo de ideia num guia gratuito. As 7 leis do homem forjado, com práticas para cada uma. O link está na descrição. E antes de sair, me diz nos comentários: desses 4 princípios, qual você já pratica sem saber que tinha nome? E qual ainda dói só de pensar? A Forja.